No Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 16, Jesus diz: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. A bola já está rolando na Rússia. É a Copa do Mundo de Futebol 2018, considerada por muitos o maior espetáculo da Terra. Mas sabia que você é um espetáculo ainda maior e mais importante? Acredite, você não é fraco não. Já já eu lhe explico, já já eu lhe confirmo isto. Chegou a hora, estamos juntos no ar, além dos fatos. Muito obrigado pelo carinho de sua audiência. Estamos juntos nesta segunda-feira. E aí, a Copa do Mundo começou para o Brasil, não é? Não foi bem como a gente esperava não, hein? Calma. Está só no começo, foi só a estreia, não é? Neymar não foi tão bem assim, seus cabelos novos, pintados, mas tadinho, né? Operou o pezinho há tão pouco tempo, ele ainda está se recuperando, tenha calma, não faça muita pressão sobre o garoto não, tudo vai dar certo. Mas vamos mandar abraços para os nossos amigos, afinal de contas a vida segue. Eu quero abraçar a Vivian Moura, ela é de Mogi Guaçu, em São Paulo. Abraço também para Rosângela de Barros Duarte, de Governador Valadares, Minas Gerais. Também para Bianca Rasni e sua família, de Embu Guaçu, em São Paulo. E você, é claro. Você que está perto da gente aqui no interior de São Paulo, no estado de São Paulo, ou em qualquer outro estado do sudoeste, do sudeste do Brasil, ou então você que está no centro-oeste, no sul, no nordeste, no norte, em qualquer parte do Brasil, ou você que nos vê em algum outro país do mundo, você que está na Alemanha, você que está na Austrália, no Japão, você que está em Angola, nos Estados Unidos, qualquer lugar aí, pelo Brasil ou pelo mundo. Deus abençoe você. Estamos juntos, graças a Deus, aqui através da Novo Tempo, o canal da Esperança. E eu convido você para estarmos sempre juntos através das nossas redes sociais. Interaja conosco pelo Facebook do Além dos Fatos. Estamos agora ao vivo através do Face, cumprimentamos todos os nossos queridos amigos. Interaja também com a gente através do nosso Instagram e outra opção, você sabe, é o nosso canal no YouTube. Ali nós colocamos todos os nossos programas para você poder revê-los e compartilhá-los com seus amigos. A nossa hashtag de hoje, Copa 2018. Copa 2018. Querendo compartilhar aí com amigos, interagir conosco, use essa hashtag para o programa de hoje. E eu quero lhe apresentar o presente da Novo Tempo e do programa Além dos Fatos. Você sabe, é esse lindo DVD, Paulo, o Mensageiro da Cruz. São 15 temas, todos eles de assuntos que são abordados por Paulo nas suas cartas. Eu tenho certeza que ao receber esse material aqui e assisti-lo com oração, pedindo a orientação do Senhor, você vai ter uma compreensão muito linda desses importantes temas bíblicos. E é presente mesmo, tá bom? Entra no blog aí do nosso programa, você preenche um cadastrozinho pequeno e em alguns dias o DVD vai estar na sua casa, ou então você pede pelo telefone, ligando para a gente no horário comercial, 0 operadora 12 21 27 31 21, como você vê aí na tela. Ou então, se preferir, manda uma mensagem para a gente através do WhatsApp, o número 12 98100 1615. Esse presente estará nas suas mãos para abençoar a sua vida, porque assim a palavra de Deus, quando nos alcança, ela nos abençoa. Peça que a gente lhe manda. E aí, hein? E esse assunto da Copa do Mundo? São bilhões de reais investidos, além de bilhões de pessoas envolvidas, porque, sem contar as multidões que lotam os estádios de futebol lá na Rússia, há
Quanta gente aí pelo mundo, não é, assistindo, seja pela TV, seja pela internet, enfim, é um grande evento, um grande espetáculo que envolve gente ao redor de todo mundo. Uma festa que vai além da Praça Vermelha em Moscou. E olha que por lá, ultimamente, está difícil de se comunicar por conta do número de turistas que estão reunidos. E quem não foi para esse grande evento esportivo que acontece de 4 em 4 anos, de alguma forma entrou nesse clima. Afinal, os olhos do mundo estão voltados para a Rússia até o dia 15 de julho, quando saberemos quem é o grande vencedor da Copa do Mundo 2018. A abertura do evento foi marcada por shows e muito entusiasmo de quem veio assistir à abertura do Mundial com os donos da casa contra a Arábia Saudita no estádio de Luzhniki, em Moscou. Torcedores com bandeiras, camisas, chapéus e caras pintadas de todas as cores foram sentir de perto a emoção de assistir ao evento. Turistas do mundo todo se divertem e não veem a hora de acompanhar a estreia de suas seleções. Estar aqui na Rússia é um sonho, principalmente com minha família e os meus amigos. E estamos aqui aguardando o Hexa, que dessa vez vai. Estou muito feliz aqui em Moscou e espero que a nossa seleção faça uma boa Copa e vença como há 4 anos. A Copa do Mundo vai ser disputada em 11 cidades da Rússia. A grande final também será jogada no estádio de Luzhniki, que tem capacidade para 80 mil pessoas. Começou a Copa, hein? E você? Você assiste aos jogos da Copa, especialmente aos jogos da seleção brasileira? Assiste ou não? Olha aqui uma coisa, se você não assiste, faz bem. Eu posso lhe assegurar que você não está perdendo nada que de fato seja importante. Mas, e você assiste? Bom, se você assiste, eu tenho um conselho para você. Posso lhe dar? Então vai lá. Assista com moderação. Se assistir, não enlouqueça. Se for enlouquecer, não assista. Eu acho que eu já vi alguma coisa parecida por aí, né? Mas olha, falando sério, que triste que tem gente que coloca tanto o coração nisso que vai morrer durante os Jogos da Copa. É sério, tomara que não aconteça esse ano, né, nessa Copa. Mas certamente você já ouviu histórias de pessoas que se envolveram tanto emocionalmente com os jogos que infartaram, né, pela alegria ou pela tristeza, mas acabaram morrendo em função disso. Já pensou que coisa mais triste? E aí eu estava ontem pensando assim, se acontecer de uma pessoa infartar durante um desses jogos aí do Brasil e for uma pessoa cristã, temente a Deus, um membro da igreja, pessoa que tem costume de orar ou de rezar, já pensou? Claro que qualquer um que morrer é desagradável, né? É chato, é triste, mas imagine se for um cristão infartando em função da emoção de um jogo. E aí eu fiquei pensando, já pensou o que no funeral o pastor ou o padre vai dizer? O que dizer numa hora dessa? Quem sabe dizer assim, olha, vocês sabem, esse nosso querido aí era um cristão admirável, uma pessoa fiel a Deus e amante do futebol, apaixonado pela seleção brasileira, e sua emoção com o Hexa foi tão intensa, tão profunda ao ponto de infartar. Ou então, quem sabe, o pastor ou o padre diz assim, olha, a tristeza foi tão profunda pela derrota, né, que ele acabou morrendo, e inclusive as últimas palavras desse nosso amado irmão foram miseráveis argentinos, ou miseráveis alemães. Uau, que coisa, hein? Que coisa triste para um cristão morrer nessas circunstâncias e por esse motivo. Tomara que isso não aconteça com ninguém, nem com você, nem comigo, porque, olha, a gente ainda que assista, a gente assiste com moderação, até porque a gente sabe que se ganhar, na prática a gente não ganha nada. E se perder, a gente também não perde nada. E olha uma coisa aqui, viu? Muita gente coloca o coração nesse assunto da Copa do Mundo de futebol, mas despreza as outras coisas importantes.
E eu me refiro aqui a um outro evento que está para acontecer no mês de outubro aqui no Brasil. Você já sabe do que estou falando agora, não é? Eu estou me referindo às próximas eleições, quando nós vamos votar para presidente, governador, senadores, deputados federais. Aí sim é importante. Nessa hora é que a gente tem que estar bem atento, bem consciente, para que o nosso voto contribua para melhorarmos nosso país. Porque se o Brasil ganhar a Copa do Mundo ou perder, isso não vai alterar nada a nossa realidade. Mas, se nós votarmos mal nas próximas eleições, nós vamos continuar patinando, sofrendo, nas mãos de políticos corruptos, governantes egoístas, desonestos. Então, eu quero estimular você a, sobretudo, pensar com seriedade nas próximas eleições de outubro, para que a gente possa votar com consciência e aí sim a gente pode dar uma melhorada em nosso país. Mas tá bom, precisamos abrir a palavra do Senhor para refletirmos um pouquinho nela. Afinal de contas, aqui no Além dos Fatos e na TV Novo Tempo, você sabe, a palavra de Deus sempre dá a nossa direção. E eu quero orar com você antes da gente abrir o livro sagrado. Pai querido, por Tua graça, Senhor, nós unimos nosso coração e Te pedimos agora. Ajuda-nos a entendermos Tua palavra, para que esta possa ser luz e bênção na vida de todos nós. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Pois bem, como eu disse há pouco, muitos consideram a Copa do Mundo de Futebol como um grande espetáculo, e há quem diga que este é o maior espetáculo da Terra. O dicionário diz que espetáculo é tudo aquilo que atrai a vista ou prende a nossa atenção, mas pode ser de forma positiva ou negativa. Por exemplo, no aspecto positivo, alguém diz assim, o que vimos hoje foi um espetáculo. Quer dizer, algo genial, fenomenal, inesquecível, inspirador, espetacular. Ou então, pensando no aspecto negativo, alguém poderá dizer, fulano hoje deu um espetáculo. Quer dizer assim, olha, aprontou, fez algo vexatório, vergonhoso, fez um escândalo, deu um piti, ou como a gente diz, chutou o balde. Aí já é um espetáculo no sentido negativo. A Copa do Mundo é considerada um espetáculo, claro, no sentido positivo, especialmente para aqueles que gostam muito de futebol. Mas olha, apesar da Copa do Mundo ser um grande evento, não se esqueça que é apenas um torneio de futebol, é apenas um esporte, é um mero entretenimento. Muito mais importante, muito maior do que o espetáculo da Copa do Mundo é você mesmo. E você me dirá, pastor, que é isso? Forçando a barra, quem sou eu? É que eu estou pensando num aspecto importantíssimo que é mencionado nas Santas Escrituras. Vamos abrir a Bíblia então? Vamos lá. Eu já marquei aqui a minha Bíblia, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 9. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 9, está escrito assim: porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Paulo diz que nós nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. A questão toda é que este mundo, ele é o palco onde o grande conflito está sendo travado entre o bem e o mal. De acordo com a Bíblia, o conflito cósmico, o conflito milenar, que é travado entre a justiça e o pecado, entre a verdade e a mentira, o erro. Esse grande conflito é travado aqui neste mundo. E isso ocorre diante de uma plateia atenta, composta por habitantes do universo. Os olhos do universo estão focados neste mundo, que é o palco do grande conflito. E especialmente, os olhos do universo acompanham a vida daqueles que professam crer no Senhor, daqueles que professam seguir o Senhor Jesus Cristo. Por isso que eu digo para você que você é um grande espetáculo. Sabe por quê?
através da sua vida, através da minha vida, de nós todos que seguimos ao Senhor, nós podemos dar sentido à vida das pessoas. Nós podemos mostrar às pessoas o verdadeiro propósito da existência, porque por nosso intermédio elas podem conhecer o Senhor Jesus Cristo. E através de Cristo, elas descobrem o verdadeiro propósito da vida e mais do que isso, através do Senhor Jesus Cristo, elas encontram vida eterna. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versos 2 e 3, Paulo diz que nós somos a carta de Cristo, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente nos corações. Olha que coisa linda, hein? Você e eu, nós somos a carta de Cristo, escrita, diz Paulo, não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente nos corações, ou seja, mediante a obra do Espírito Santo na sua mente, no seu coração, na sua vida. Então, pela transformação operada por Deus, você se tornou a carta de Cristo. Nós somos cartas vivas do Senhor, escritas por Deus e lidas pelos homens. Você já pensou que talvez a única Bíblia que algumas pessoas durante toda a vida terão a oportunidade de ler, ou talvez terão interesse de ler, a única Bíblia que algumas pessoas terão essa oportunidade ou esse interesse de ler durante toda a vida, será a sua própria vida, será o seu exemplo? Uau! Que responsabilidade tremenda, não é? Sendo o nosso exemplo positivo, nós vamos inspirar as pessoas na direção de Deus. Mas se nosso espetáculo for negativo, então, lamentavelmente, nós vamos afastá-las ainda mais do Senhor. Eu tenho um texto aqui que foi escrito por Ellen White e está registrado no livro Atos dos Apóstolos, página 511. Ela diz assim: a influência espontânea e inconsciente de uma vida santa é o mais convincente sermão que se pode fazer em prol do cristianismo. Que frase tremenda é essa, hein? Eu repito, olha, a influência espontânea e inconsciente de uma vida santa é o mais convincente sermão que se pode fazer em prol do cristianismo. Não existe nada mais forte em prol do cristianismo para confirmar o poder do Evangelho do que uma vida santa. A influência, diz Ellen White, de uma vida, a influência espontânea e inconsciente de uma vida santa. E ela segue dizendo assim, olha, o argumento, mesmo quando seja irrespondível, irrefutável, pode só provocar oposição, mas o exemplo piedoso tem um poder que é impossível resistir completamente. O exemplo piedoso tem um poder que é impossível resistir completamente. Quando o exemplo é positivo, então nós influenciamos pessoas para Deus. Mas, lamentavelmente, quando o exemplo é negativo, nós afastamos ainda mais as pessoas do Senhor. Nosso exemplo pessoal é capaz de acrescentar importância real às nossas palavras. Mas, se for um exemplo ruim, então esse mau exemplo neutraliza e silencia nosso ensino, por mais correto que ele seja. Talvez você já viu aquelas palavras, aquele ditado que é assim: o que você faz, fala tão alto que eu não ouço o que você diz. É assim mesmo. O exemplo fala muito mais alto do que as palavras. E eu comecei o programa com estas conhecidas palavras do Senhor Jesus Cristo que estão no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versos 14 a 16. Jesus está fazendo o famoso Sermão do Monte e em determinado momento ele diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia ou uma lâmpada para colocá-la debaixo do alqueire,
ou sob um cesto, debaixo de um cesto, mas no velador, no pedestal, e então ilumina todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também, disse Jesus, a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Jesus diz, referindo-se a todos os seus discípulos, todos os seus seguidores, que nós somos a luz do mundo. E você me dirá, pastor, tadinho de mim, tadinha de mim, eu sou um pecador, sou uma pecadora, não tenho luz própria, pelo contrário, eu tenho tantas fraquezas, tantas deficiências. Isso é verdade, nenhum de nós tem luz própria, mas quando Jesus diz que nós somos a luz do mundo, é no sentido de que se nós estivermos ligados a Ele, conectados a Ele pela fé e mediante a sua palavra, então a sua luz é refletida por nosso intermédio. É nesse sentido, é a partir daí que você e eu nos tornamos luzes neste mundo de trevas. Jesus disse que assim como não é possível esconder uma cidade edificada sobre um monte. Também a luz dos filhos de Deus deve brilhar para todas as pessoas. Eu gosto de pensar na igreja de Deus, todos os filhos de Deus que vivem nesse mundo, como sendo assim, uma cidade construída por Deus no alto de um monte, uma fortaleza de Deus no alto do monte. Quando as pessoas veem a fortaleza, elas se encantam com o poder e a criatividade daquele que a construiu. Quando as pessoas veem a igreja de Deus, os discípulos do Senhor, vivendo verdadeiramente o santo evangelho, então as pessoas devem glorificar a Deus. Por isso que Jesus disse, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. E Jesus disse também que ninguém acende uma candeia ou uma lâmpada, não é? E coloca debaixo de um cesto, mas sim num pedestal para iluminar a casa toda. Eu quero dizer para você que o desejo de Deus é, por seu intermédio, iluminar sua casa. O desejo de Deus é, através de você, abençoar e iluminar toda a sua família. Deus quer que você e eu, nós todos, sejamos um espetáculo aos homens e aos anjos, começando no nosso relacionamento com aqueles que estão dentro da nossa própria casa. E tem um outro verso maravilhoso que eu acho que se encaixa bem aqui, nesse nosso contexto, que é o que está no livro de Provérbios, capítulo 4, verso 18, onde Salomão fala a respeito da vida dos justos. Está escrito assim, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Bonito isso, não é? A vereda dos justos, ou seja, o caminho dos justos, a vida dos justos. Justos são aqueles que estão justificados pela fé. São aqueles que pela fé se apropriaram da graça do Senhor Jesus Cristo. Foram perdoados dos seus pecados, foram purificados por essa graça, estão sendo transformados, estão tendo pela bondade de Deus uma nova vida. O caminho, a vida dos justos, diz Salomão, é como a luz da aurora, é como a luz de um novo dia, é como a luz de uma nova manhã. Você já viu o nascer do sol? Surge devagarzinho, não é? Suavemente, mas não demora muito, é dia perfeito. Não demora muito, essa luz ilumina toda a terra. Assim também, diz Salomão, é o caminho dos justos, é a vida dos justos. Na medida em que você anda com Cristo pela fé e procura imitar o seu mestre, o Espírito Santo vai atuando na sua vida, vai transformando o seu caráter e você vai brilhando. E aqui tem um detalhe, quanto mais o justo brilha, mais Deus é visto. Esse é o ponto. O brilho que há em nós não deve chamar atenção para nós mesmos, mas para aquele que nos salvou, nos perdoou e tem nos transformado dia a dia. Quando as nossas boas obras são de fato resultantes de estarmos conectados a Cristo, quando as nossas boas obras, elas são fruto de um coração convertido, do novo nascimento, quando nossas boas obras, elas vêm de dentro para fora, elas são realizadas por motivos corretos. Quando nossas boas obras, elas constituem-se no fruto de nossa permanência em Cristo, essas nossas boas obras não chamam a atenção para nós mesmos,
mas as pessoas percebem o brilho do Senhor através de nossas palavras e de nossas ações, e por isso elas são atraídas para Deus. Que o Senhor lhe abençoe, que você seja um verdadeiro espetáculo, acredite, muito mais importante do que Copa do Mundo de futebol. É o seu exemplo, é a sua vida, são os seus ensinos, é a sua influência. Porque, como já disse, mediante nossa influência, pessoas podem ter um encontro com Deus e aí elas descobrem o verdadeiro sentido da vida. E no Senhor, elas alcançam vida eterna. Porque o propósito de Cristo, você sabe, ao vir ao mundo foi este. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. O sonho de Deus é que todos os seres humanos se encontrem com Ele durante essa existência, para que transcendam essa existência, para que um dia, quando Cristo voltar em glória e majestade, se tivermos descido à sepultura, dela nós seremos tirados, nós seremos ressuscitados pelo Senhor, com um corpo perfeito, imortal e glorificado, e nós estaremos juntos para sempre com o Senhor. Deus te abençoe, seja um espetáculo positivo diante dos homens, diante dos anjos, para a glória do Senhor, para a sua felicidade, para a sua salvação e para a salvação de todas as pessoas que estão ao seu redor. Porque assim, nada prega de forma mais convincente do que a influência espontânea e inconsciente de uma vida santa. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, eu te agradeço, meu Senhor e meu Deus, por mais uma vez compartilhar a Tua palavra aqui nesse programa, sabendo que há milhares e milhares de pessoas pelo Brasil e pelo mundo que refletem comigo e que agora estão orando comigo. Eu te peço, ó meu Deus e meu Pai, abençoa todos esses Teus filhinhos, Senhor, que o Espírito Santo continue operando em nossa vida e nos transformando, para que sejamos um espetáculo positivo para a honra e glória do Teu nome. Oramos em Jesus. Amém. Amém. Um abraço. Muito obrigado, viu, pelo carinho de sua audiência, e mantenha sempre com você o que a palavra de Deus diz. Que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. A gente se vê. Um abraço.